brilhando. Ainda nessa edição, você vai conferir o giro pelas commodities energéticas, metálicas e agrícolas no oferecimento de CME. Agora, você confere as opiniões, projeções, análises de Carlos Honorato, nosso querido professor. Alô, Carlos, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Léo, tudo bem? Tudo o pessoal ótimo. está mais animado hoje, né? Eu estava fazendo a reflexão que na terça-feira nós estávamos num dia soturno, né? E nós chegamos Contidos. aqui. É uma coisa curiosa, né? Quer dizer, o ambiente nos conduz à nossa expectativa. Por isso que o analista de mercado tem que ser muito cuidadoso. Na terça estava tudo desabando, nós dormimos mal. Nós não sei se você dormiu mal, estou falando nós porque nós conversamos antes. Não bom sei, esclarecer, né, André? Eu não sei como ele dormiu, mas aparentemente ele dormiu mal lá e eu dormi mal aqui. Lá, né? Bem longe. E aí, agora já vira crime. Daqui a pouco o chat bate na gente, fica tranquilo. Acontece, shit happens, né? Mas o fato é que a gente é contaminado. E aí, para hoje, também fica aquele ditado, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Vai com calma aí, olha com moderação, porque eu até estava vendo aí que o Taco domina as expressões, mas acho que a gente tem que ter uma outra expressão aí, que é o... Eu criei aqui o Táfica. Táfica? Que é o Trump always fries the chicken afterwards. Ele sempre frita a galinha depois, né? Então a gente tá aí achando que ele deu para trás. Aparentemente ele negociou lá com o pessoal da OTAN, novas bases na Groenlândia, uns pedacinhos de terra para ele. Não sei, isso já é um fato. Ele fincou a bandeira lá na Venezuela. Então ele põe o chicken para trás, mas depois ele volta e frita o bicho, né? É um alerta importante esse que você faz. Os nossos contribuidores, no geral, que estão expostos aos gráficos e aos dados de fluxo, eles têm endossado uma tese que eu construo aqui, de que a onda está passando. Ela passou em 25 de maneira estrutural, com um outro mês de lombada, mas a onda avançou. E o roteiro de 26 continua sugerindo que essa onda está passando, ou insiste em passar. Que onda é essa? É uma onda de dólar para baixo no Brasil, estruturalmente, bolsa para cima. Só que é uma onda que não pertence às águas brasileiras. É uma onda que vem motivada por um vento estrangeiro. E o vento estrangeiro pode ser efêmero, havendo uma mudança mais forte de ambiente lá fora. Então, eu acho importante o teu alerta, porque o entusiasmo ele tem que estar muito contido com o devido gerenciamento de risco. Não é porque a onda está passando e você poder surfá-la, que você vai negligenciar ou subestimar os stops e as proteções. Certo, professor? Exatamente, porque você pode estar lá com a sua pranchinha de isopor esperando a onda passar, ela pode vir forte demais, você tomar um caldo, né? Ou perder a melhor onda possível. Então, vale uma análise fria. Por isso que essas empolgações do momento, sejam empolgações ou desânimos e depressões, tem que ser muito contidas na hora que você vai fazer uma análise econômico-financeira de onde você está investindo e manter a estratégia, né? Você falou bem, vamos estudar um determinado segmento, determinado setor. É meio tradicional, antes de grandes crises, você ter essas oscilações. Quer dizer, uma Intel subir 12, né? Pressupõe que em algum momento ela vai cair 4 ou 5. Então, essas oscilações vão ser mais frequentes. E aí a gente tem que estar preparado para o caldo da onda. Esse é o Carlos Honorato, que trouxe o destaque inicial. Vamos agora visitar a agenda, professor. O que eu destacaria dela é PIB e PCI, na fotografia final do terceiro trimestre de 2025. A gente está recolocando aí os highlights de agenda. Te parece o grande evento do dia? Tem alguma expectativa? Traz pra gente. Eu acho que por ser um dado atrasado, né, na dinâmica que a gente está vivendo hoje do mundo, já é ótimo, tem uma expectativa ali, mas a gente já passou por isso, né? Eu acho que os balanços são bastante relevantes, né? Eu acho que ainda não saiu aquela decisão da Suprema Corte sobre a funcionária afastada pelo Trump, né? Mas a gente percebe que esses dados mais relacionados a PIB, principalmente, e os balanços da Intel, a Intel confirma a expectativa de ontem, né? Quer dizer, agora a gente vai realizar no fato. E então eu ficaria com essas duas informações principais e, óbvio, com cuidado ali. O Japão também está virando o centro das atenções com a questão do ien. Então, acho que é importante lá às 8h30, quem tiver ainda disponível, acompanhar isso, porque também é um dado bastante relevante. Lembrar que no caso do PIB trimestral americano, a gente vai ter a terceira leitura, não? A leitura última. Aliás, deixa eu corrigir. No segundo trimestre, nós tivemos 3,8% de incremento da atividade. Depois das últimas leituras, o PIB do terceiro trimestre
tem como manchete um avanço de 3,8 do segundo TRI para 4,3. Vamos ver se na leitura final agora do PIB do terceiro TRI americano, esses 4,3 se mantém ou eventualmente esse número é revisado para baixo ou então para cima. E faz sentido mesmo o que o Carlos enfatiza, é um dado mais retrovisor, né? A gente já está caminhando, querendo ou não, para o mês de fevereiro e a gente vai abraçar com este dado aqui americano o terceiro TRI do ano passado. Mesma coisa em relação à média dos preços do PCI. Agora, você falou do Japão. Antes da gente avançar para o overview como um todo, me parece que cabe aqui uma ênfase. A curva japonesa ela continua muito estressada. E esse estresse tem por base o expansionismo fiscal e os movimentos de populismo que não costumavam prevalecer no Japão, mas estão sobre a mesa agora com esta atual premier. Qual o tamanho do problema? Se a gente analisar friamente do ponto de vista macroeconômico, o Japão está se transformando numa economia normal, né? O que eu quero dizer com normal? O Japão sempre teve o maior índice de endividamento do mundo em relação ao PIB, né? Ele deve 4 Japões ou Japães, né? Depende de como você faz essa contabilidade, como você faz o plural, né? Então, se você analisar a dívida das famílias, dívida das empresas, dívida do governo, o Japão deve 400 e poucos % do PIB, né? Então, à medida que você deixa de ter um rigor fiscal tão grande e também começa a olhar em termos de expectativa, né? Que você vê que a economia japonesa há vários anos patina e não podemos esquecer que eles estão ali no meio de um epicentro geopolítico. O Japão está querendo investir de novo em gastos militares, não se sente seguro ali, isolado, com os Estados Unidos tão volátil. Então, você começa a ter uma perspectiva de endurecimento da situação japonesa e recrudescimento, e ele se torna um pouquinho mais uma economia tradicional. O que eu estava lendo ontem é que já até sinais do FMI ali, que se tiver algum problema com o Japão, eles entram salvando, né? Ninguém vai deixar o Japão quebrar, né? Eu também acho que ele está longe disso, apesar de que o índice de endividamento demonstra que ele precisa renegociar muito bem essas dívidas e aquela festa do juro baixo aparentemente acabou por lá. Por isso que a inflação no Japão é um negócio importante hoje. Perfeito. 7h28. Bom, tá na hora da gente falar de Donald Trump. Tá na hora da gente falar da novela Groenlândia e de todas as consequências associadas a ela. Dê uma olhada aqui, ó, nesta manchete. Trump afirma que Estados Unidos e OTAN avançaram em acordo envolvendo Groenlândia e Ártico. Foi, aliás, o gancho para que ele recuasse das tarifas que, num primeiro momento, foram anunciadas contra 8 países da Europa. Uma tarifa de 10% que ascenderia a 25% lá para junho, não havendo algum denominador comum, não é? O presidente afirmou que o tratado atenderia aos interesses americanos e ao interesse dos países europeus. Ele suspendeu o tarifaço que seria aplicado às nações contrárias aos planos de Trump. Tá aqui. O que eu queria enfatizar, ó, é que ele não detalhou, nesse trecho, ele não detalhou os termos, mas indicou que as negociações envolvem questões estratégicas de segurança e presença no Ártico. Ontem eu acompanhava informação de Lourival Santana, que é analista internacional, atua na CNN Brasil, e segundo ele, algumas bases do acordo, de acordo com fontes, já estariam sendo conhecidas. Por exemplo, os Estados Unidos poderão instalar muito mais bases militares dentro do território da Groenlândia e contariam com apoio financeiro e político para a construção do chamado Domo Dourado, aquela proteção contra eventuais ataques aéreos que provenham do Oriente contra os Estados Unidos, que tem aparecido bastante na retórica de Donald Trump. Também estaria em jogo, aqui um adendo com outras apurações que li, uma participação financeira maior dos países da OTAN, a fim de compensar todo o histórico aporte que os Estados Unidos, de maneira mais encorpada, encabeçaram ao longo das últimas décadas. Então, pouco a pouco a gente vai sair do abstrato, vai para o concreto, mas que, de fato, existe um acordo em curso e que algumas das premissas desse acordo já passam a circular, dá para assumir isso. Ainda na sequência de manchetes, tem duas, essas são mais recentes mesmo, pertencem ao dia 22. OTAN e Dinamarca negam que soberania da Groenlândia tenha sido oferecida a Trump. Na quarta, o presidente afirmou em reunião com o secretário-geral da organização que ambos definiram uma estrutura inicial de acordo sobre o território, mas soberania da Groenlândia não foi colocada na mesa. Destacam OTAN e Dinamarca. Ou seja, na prática, o que isso significa? Que
que o território continuaria pertencendo à Dinamarca, ou seja, uma ilha semi-autônoma como a Groenlândia, com seu modus operandi político, poderia manter o status quo, a situação atual, ok? No entanto, certamente algumas concessões precisarão ser postas. E aí vem a reunião de emergência, que a Europa vai discutir nesta quinta-feira, a fim de pautar uma resposta a essas ameaças do Trump, embora essas ameaças tenham saído daquela prateleira mais aguerrida, que inclusive encampava eventual uso de força militar, para uma prateleira que ainda é incisiva e que exige bastante concessão, mas está no campo das palavras, não mais, eventualmente, no campo das armas. Então, professor, agora é hora do seu show, né? Traz um balanço para a gente dessa novela Groenlândia e o que o investidor deve considerar daqui em diante. Isso daí é a frigideira do Trump para colocar o chicken para fritar, né? Aparentemente, o Trump ele tem demonstrado uma habilidade de ficar na agenda e de avançar no que ele quer. Né? O que é interessante, como você comentou, parece que há um acordo, o responsável ali, o CEO, né? CEO não é, mas é o líder da OTAN, disse que não há nenhum acordo firmado, mas aparentemente nos bastidores isso existe sim, de que o Trump vai instalar mais bases. E aí quando a gente vai para uma análise de cenários que foi feito pelo próprio pessoal lá de Copenhague, o que parece assim, você está criando uma condição institucional que aos poucos vai levando a Dinamarca a ceder para os Estados Unidos a Groenlândia. Tem até, o Trump citou ontem que ele disse que os americanos deveriam se arrepender de ter devolvido a Groenlândia depois da guerra, porque a Groenlândia, enquanto a Dinamarca estava invadida pelos alemães, pelos nazistas, ficou como um protetorado americano. E por isso que eles têm bases lá até hoje. Então, aparentemente, o Trump é aquela coisa que a gente tinha comentado na terça-feira. Ele dá um passo para trás e 2 para frente. E nessa ele vai conseguindo o que ele quer, né? Então, aparentemente, a Europa não tem força, não consegue ter uma coesão, não está disposta, até porque não tem força mesmo para brigar com os Estados Unidos. Então, você vai aos poucos dilapidando essa posição. E eu já estava vendo notícias aí que o próximo alvo dele é Cuba, né? Quer dizer, para não parar nunca, ele já está precisando de um governo em Cuba. Então, haja paciência, né? Como teve um comentário aqui muito legal, né? Os caras estão sofrendo para descascar o laranja lá, né? Descascar a laranja não tá fácil, não. Não mesmo. É engraçado, assim, a profunda capacidade que o Trump tem, isso tem que se reconhecer, gostemos ou não, de pautar. Ele pauta o tempo todo a agenda. É o tempo todo falando sobre ele. Você já sonhou com o Trump algum dia, né? Agora, hoje o dia da conversa tá ruim, né? Mas eu já tive pesadelo, porque você fica o dia inteiro comentando o tempo, falando do Trump e tal, uma hora... Hoje tá difícil, eu tô só entregando ouro aqui. Você tá entregando ouro, o chat tá levantando a bandeira do lá ele. Mas brincadeira à parte, não tive ainda esse susto de, no meio do sono profundo, imaginar ali um Trump me taxando. Sim. Mas é fato que a geopolítica tem mostrado, agora a geopolítica, mas para além dela, o dia a dia e a agenda de mídia não tem apontado para outra coisa senão Trump. Exatamente. Desde que ele reassumiu a Casa Branca. Aliás, um pouco antes disso também. E veja, Venezuela, pensando em política externa para 26, já aconteceu, se fala hoje muito menos. E, em princípio, ele tem muitas concessões já conquistadas e uma projeção de um regime que ele só vai manter de pé desde que ele entregue tudo o que ele quer, ou boa parte do que ele quer. Portanto, em princípio, o objetivo do Trump está alcançado. Por enquanto, venceu lá na Venezuela. Groenlândia, não sabemos o que é que vai ser o desfecho. Nós não sabemos qual vai ser o denominador, mas certamente ele vai sair da mesa de negociação com algumas possibilidades que outrora ele não tinha. Então, você pode questionar a forma, você pode não gostar da forma. Na prática, alguma vitória ele vai colher. É difícil que ele não colha nada. Terceiro, Cuba. Cuba, na verdade, ele já começou a atacar, porque na medida em que ele pega o Maduro... Bloqueia o petróleo e diminui a influência chinesa, russa, ele já está começando a sufocar a economia cubana, que já é bastante sufocada. Então, assim, me parece que é quase dar um fatality para um adversário que já está ameaçando desmaiar, bambeando. E aí, o quarto ponto. Já há quem diga que o próximo ponto geográfico que o Trump pretende explorar, seja com a retórica, seja com um tom mais belicoso, é o Canadá. E quem está dizendo isso, diz inspirado numa imagem produzida por inteligência artificial que o Trump compartilhou na Truth Social,
que é uma imagem que projeta a bandeira americana no território americano, claro, mas também no Canadá e na Groenlândia, fazendo um grande Estados Unidos da América. Te parece crível imaginar que o Trump queira mirar o seu foco depois que passar o que ele entende que tem que passar da Groenlândia para o Canadá? Enquanto ele tiver vitórias, ele verbalizou isso, né? Que o Canadá deveria ser o 51º estado americano. E no Canadá tem uma discussão muito grande sobre a ocupação do Ártico. Porque todo aquele pedaço entre Alasca e Groenlândia é canadense e está muito vazio, né? O Canadá é um país vazio. Hoje vai fazer 35 graus negativo ali naquele centro do Canadá. Então é difícil de você ficar por lá. Então, ele tem essa visão meio expansionista século XIX, né? Agora, em algum momento, ele vai ter que ter um freio, né? E o que é interessante é que ele meio que cada vez mais cristaliza aquela ideia de que ele fechou algum acordo ou se travaram ali China e Rússia, porque os únicos hoje no mundo que conseguem fazer frente ao Trump do ponto de vista militar e causar algum transtorno são Rússia e China, né? Então, ele vai nessa retórica de dar um passo para frente, volta, dá dois para frente, dá um para trás, e nessa ele vai conseguindo as coisas. De novo, o que eu digo, a única coisa que pode frear o ímpeto do Trump é a economia interna americana, né? E são essas eleições do second term aí, que é o momento em que talvez você tenha alguma virada. Do lado de fora, por enquanto, não tem ninguém que faça frente a ele. O Charles Moura Neto faz um comentário bem interessante aqui no chat, falando do Canal do Panamá. Ele diz: a primeira investida e pouco revisitada passa pelo Canal do Panamá. Nos primeiros dias do mandato, ele reverteu uma influência chinesa numa das principais passagens do mundo. Faz bem de lembrar isso o Charles Moura Neto, né? Foi logo num dos primeiros atos do Donald Trump pensando em política externa, professor. Não, história... Nessa hora tem que entender a história. O Panamá não existia como país. Ele foi levado a uma independência pelo Theodore Roosevelt, que eu acho que até é meio parecido com o Trump, assim, no estilo, né? Ele tomou algumas regiões lá, ele foi um cara que fez com que o Panamá se independesse, né? Conseguiu o contrato de 100 anos pelo Canal do Panamá. Então, é uma investida de war. Na minha cabeça, às vezes eu tenho a sensação de que o Trump ficou a vida inteira jogando banco imobiliário e war, então ele está absolutamente treinado nas regras do jogo, né? O problema é que existe uma vida real embaixo disso. Então, existe uma Venezuela que pode se conflagrar, existe um Irã que não se resolveu, ninguém mais fala do Irã, né? Divertido isso, né? E tem uma Europa que vai criar ressentimentos, mas acho que de todos esses lugares, a Europa é onde está mais acuado, mais diminuída, até por falta de liderança. Então, talvez a gente ainda tenha um movimento de expansionismo e aquilo que parecia um delírio pode se tornar realidade, porque na cabeça do Trump ele quer ser guardado como o cara que fez os Estados Unidos ocupar novos territórios. Está vivendo no século XIX e faz sentido. Você sabe que o Charles foi o autor do livro de xadrez que eu te encaminhei. Sim, sim. É o Charles Moura. Já começou a já folhear? Comecei a ler, já perdi no cheque pastor, já tive um momento ali. Não, mas eu comecei, já dei uma boa lida para escolis, né? Um xadrez bem didático, excelente. Né? Não que eu não saiba jogar, eu só não ganho, né, do computador. Mas jogar... Você não sabe ganhar, mas jogar... Eu não sei ganhar. Meu nível é básico, semi-iniciante, né? Que até é uma vergonha para professor, mas eu tô treinando e agradeço muito. Eu esqueci de falar que agradeço o livro, tô animado aqui, tô gostando. Quando você terminar o livro, certamente as vitórias virão. 7h39. Carlos Honorato, a gente passeou pelo mundo em relação ao ambiente de negócios. E é inegável que nós temos um apetite pelo risco. Todos os indicadores, basicamente, que eu narrei aqui, estão no verde. E isso foi impulsionado desde ontem, quando o Trump descomprimiu essa mola da crise geopolítica, no caso com a questão da Groenlândia. Te parece que é um dia, claro, assim, direcional, de mais apetite pelo risco mesmo, e o único, digamos, porém, que você mencionaria é o fato de o Trump, eventualmente, nessas negociações com a Groenlândia, poder colocar algum tempero, alguma pimenta que não está no radar? Eu acho que sim, porque faz parte do processo dele surpreender. Talvez, acho que o olhar tem que ser até mais cuidadoso ali com o mercado americano, né? Quando você tem essas altas muito robustas, isso pode depois reverter, mesmo que tenha uma razão para que reverta, né? Eu também não considero... A gente tem que analisar a política do Trump no longo prazo. Não adianta analisar cada dia o que ele faz. O que ele faz é midiático, né? Ele está agora inaugurando aquele conselho de segurança,
a gente pode chamar de conselho, Board of Peace, né? Uhum. Que é um espelho da ONU que não funciona, né? Talvez nesse caso, o Lula, por exemplo, deveria aparecer no mínimo para aparecer na foto. Não precisa nem ir lá, né? Mas diz que está participando. Então, esses movimentos erráticos dele tendem a botar pressão no mercado. Então, a gente sai daqui dizendo que o dia vai ser maravilhoso. De repente, na terça que vem, a gente comenta que foi um desastre. Chegamos felizes e voltamos, né? Mas desastre também não acho que seja o caso. Mas siga a estratégia, não vai na empolgação. 7h41. Nesse momento, Trump e líderes estão assinando os documentos referentes ao Conselho de Paz. Eu repito a você que está chegando agora, nós estamos fazendo um monitoramento paralelo. É uma cerimônia lá no Fórum Econômico Mundial de Davos, em que Trump apresentou as bases e os alicerces deste Conselho de Paz, através do qual ele quer resolver a região da faixa de Gaza, eliminar conflitos e trazer estabilidade para este espaço, para esta região geográfica, que sabemos é absolutamente complexa, para dizer o mínimo. Ao lado de Trump, várias autoridades do mundo que, neste momento, revezam as canetas para a assinatura do documento do Conselho de Paz. Não houve nenhuma declaração do ponto de vista econômico-financeiro, que é o segmento em que a gente atua aqui na cobertura, para a gente repercutir, fechado? No entanto, na geopolítica, há uma frase importante que Trump colocou e que também tende a melhorar a percepção do risco geopolítico no mundo. Ele disse, de maneira tímida, porém pragmática: o Irã quer conversar conosco, nós conversaremos com eles. Ou seja, em um determinado momento, dentro do discurso breve que Trump fez, nem se compara com o discurso de ontem, que foi superior a 40 minutos. Ele falou bem menos hoje. E num determinado momento, ele acena para o fato de que o Irã quer conversar com os Estados Unidos. E que ele, na representação dos Estados Unidos, vai conversar com o Irã. Então, é positivo, pensando em descompressão do risco geopolítico, não é, professor? É positivo, mas quem está dando as cartas é o Trump, né? A gente vem discutindo há algumas décadas, vamos dizer assim, a ausência de lideranças mundiais. Você goste ou não goste, o Trump exerce essa liderança, né? Por isso que eu tenho tomado como palavra central do que a gente tem que entender em mercados e geopolítica é a palavra inteligência, né? E o Putin, por exemplo, estou lendo aqui, eu não sei se é verdade, mas que ele aderiu ao Peace Board do Trump, né? Se ele aderiu é porque ele está sendo absolutamente estratégico, como sempre foi. O Putin é um ex-KGB que ficou na Alemanha Oriental. Então, você percebe que os movimentos de quem está ocupando espaço na geopolítica são movimentos de quem tem inteligência. Não digo inteligência mental, mas inteligência estratégica, de análise, de dados, de informação, e usa isso com muito cuidado, né? Inclusive informações que não são públicas. Então, a gente tem que ter o olhar muito claro que acontece alguma coisa na superfície, mas tem um subterrâneo de informações que dá base para isso. Vamos só colocar alguns pingos aqui nos is, em função desse comentário que você trouxe para a cobertura, professor. Porque, veja, existe essa manchete aqui. Trump diz que Putin aceitou o convite para o Conselho da Paz. Exato. Então, o líder russo afirma que ainda estuda a proposta. Justamente, quer dizer, ele desmentiu Trump, né? Essa manchete aqui do R7 aponta exatamente para esse verbo. Putin desmente Trump e diz que a Rússia ainda estuda a proposta para o Conselho da Paz. Então, não sei qual foi o ouvinte que mencionou. De um lado, sim, o Putin mencionou-se, ele aderiu ao Conselho da Paz. Quem mencionou? Trump, ao qual interessa dizer que o Conselho é um sucesso e que ele trouxe Putin para debaixo do guarda-chuva dele. O líder da Rússia disse que não é bem assim. Mas veja como ele é genial, né? Ele coloca na pauta. A OTAN disse que nós negociamos a Groenlândia. Aí alguém tem que vir negar, só que a pauta já está dada. Exato. O Trump disse que Putin entrou. Exato. A pauta já está dada. Já está dada. Ele coloca... É a agenda, é o que a gente está falando da agenda. Ele pauta o tempo todo. E os outros vêm na defensiva. Então, ao invés de alguém vir dizer sobre a Groenlândia, eu tenho que negar o que foi falado. Isso é uma estratégia muito interessante de ocupação de poder. Exatamente. E que obriga o interlocutor a se posicionar sobre um determinado assunto e a encarar um determinado assunto. Na defensiva sempre. Na defensiva sempre. Ele se antecipa, né? O Trump se antecipa. De novo, você pode detestar o estilo do Trump. Você pode admirar demais o estilo do Trump. Não dá para desprezar, para desconsiderar, para não olhar para o estilo dele. 15 minutos para as 8 da manhã. Boa, professor, vamos dar sequência aqui, ainda com a dimensão internacional. Outra manchete. Ontem foi um dia doce, hein? Ontem foi um dia doce, assim, no sentido de que nós não tivemos praticamente, se procurar vai achar, mas em relação às manchetes pesadas do dia,
nós não tivemos manchetes negativas, né? Ou praticamente não tivemos. Vou usar como um head aqui esse praticamente. Mas eu não lembro de algum acontecimento que poderia motivar queda nos preços. Não à toa, o mundo reagiu muito positivamente ao tom geral do dia. E esta manchete aqui, que está na tela agora, também é classificada como positiva ou muito positiva para os agentes de mercado, tá? Ou pelos agentes de mercado. Suprema Corte Americana sinaliza, ainda não bateu o martelo, mas sinaliza ceticismo sobre tentativa de Trump demitir Lisa Cook do Fed. Alguns ministros pressionaram o advogado-geral do governo americano, John Sauer, sobre os motivos de a diretora não ter tido a oportunidade de responder formalmente às alegações ainda não comprovadas de fraude hipotecária. Basicamente, Trump demitiu Lisa Cook, alegando que ela teria se envolvido com fraude hipotecária. O que Lisa Cook não aceitou. Disse que o Fed tem blindagem institucional, que ela tem um mandato a ser cumprido e que ela não aceita esta demissão, de modo que a Suprema Corte é que vai decidir. E a Suprema Corte, basicamente ontem, começou a construir um raciocínio que tende a desembocar no seguinte formato. Olha, ela vai ter que responder às acusações dessa fraude hipotecária como qualquer outra pessoa nos Estados Unidos. No entanto, isso não implica que ela perca o cargo. Ela tem sim o mandato. A menos que ela seja condenada pelas fraudes hipotecárias, ou a menos que nós comprovemos a fraude hipotecária em si, o cargo da Lisa Cook no Fed está mantido. E o mercado leu bem esse fato, porque entende que, no limite, nem a Suprema Corte está dizendo que a Lisa Cook é inocente, nem é o caso de fazê-lo, porque a pauta não é essa. A pauta é sobre se o Trump pode demiti-la nessas circunstâncias. Então, nem a Suprema Corte está dizendo, não, a Lisa Cook é indemissível, nem a Suprema Corte está dizendo que o Trump pode demiti-la. O que a Suprema Corte está dizendo é a blindagem técnica e institucional do Fed é relevante, por isso Lisa Cook continua com o seu mandato até prova em contrário. E quem pode provar contrário é o trâmite da Justiça, e ela vai ter o direito de defesa a respeito da fraude hipotecária de que é acusada. Então, professor, queria saber se você concorda com esse resumo que eu faço da leitura que o mercado atrela ao fato. É importante isso. A gente tinha comentado, né, que há uma tendência, na minha opinião, de que a Suprema Corte não vá aprovar a demissão da Lisa Cook. E não porque ela é inocente ou não, foi bem o que você disse. Né? Não é a questão do mérito, do julgamento do mérito, é a questão do processo e, né, da capacidade do Trump que tem de demiti-la. O que acontece é, se ela realmente teve algum desvio, teve alguma impropriedade, ela tem que ser julgada pelo trâmite, tem que ser primeiro avaliado, provavelmente ali dentro do Fed, tem que ter um processo interno, depois isso vai para a justiça convencional, não cabe ao presidente da República demiti-lo. Mas faz mais parte daquela estratégia do Trump deixar uma crisezinha pingando aqui, uma bolinha pingando ali, eles estão discutindo isso, mas acho que para a institucionalidade norte-americana, se você tiver uma concordância com isso, você passa uma ideia de que os poderes estão comprometidos com o Trump. Isso para os Estados Unidos começa a ficar complicado, porque os check and balances vão embora, não tem mais contraponto. Dois comentários bacanas aqui no chat. O Vini Volpatti, craque de bola, que ontem não conseguiu participar do programa por causa do Trump. A gente tinha uma entrevista marcada, o Trump foi falando, foi estendendo, caiu todo mundo na faixa das 11. Eu não consegui ouvir o Kevin, eu não consegui ouvir o Fernando Marques, eu não consegui conversar com o Vini. O Trump passou, a gente para e acompanha. Só se elogiando, né? Ele passou o tempo inteiro. Great America, all the time, beautiful place, nice. Não é? O tempo inteiro. E a pegada do nunca antes, só comigo. Enfim, o Vini Volpatti está dizendo sobre esse papel que o Trump tem de pautar o mundo. Ele tem esse papel facilitado pela posição que ocupa. Aí ele ironiza. Vai o presidente da Nicarágua falar isso? Ele tem razão, de um lado, porque a força institucional é incomparável. O presidente dos Estados Unidos é o presidente dos Estados Unidos. Mas assim, eu acho legal o comentário também para a gente lembrar que muitos que passaram pelo cargo não ou aproveitaram ou exerceram o nível de barulho que um presidente dos Estados Unidos pode contratar. E isso, certamente, o Trump não quer deixar de lado. E um outro comentário, para você também comentar, é do Dr. Paulo Santana. Ó que elogio bacana ele manda para você, professor Carlos. Tive aula no MBA da FIA com o professor Honorato. Ele é excelente. Parabéns ao TC por contar com o professor entre os seus contribuidores. Que bacana, hein? Poxa, muito obrigado. Essa é a diferença entre propaganda e publicidade, né? Publicidade é quando você paga para bem fazer. Isso aqui, né? Na verdade é o contrário. Publicidade é quando alguém faz um elogio desse. Doutor Paulo, eu me lembro de você. Muito obrigado aí pelo comentário. Muito gentil, viu? Olha, professor, essa próxima manchete
Vou deixar claro para vocês. Vamos separar aqui qualquer julgamento moral do julgamento econômico-financeiro de sustentação. Porque se você perguntar o que eu gostaria, se o verbo fosse esse, gostar no futuro do pretérito, o que eu gostaria de 15%. Aliás, mais, 20%. Dá logo 30% de reajuste. Ainda mais por uma função que no Brasil é muito menos valorizada do que deveria ser, na minha modesta opinião. Estou me referindo aos professores. Poderia ser qualquer outra categoria. Neste caso, a manchete vai dirigir-se à categoria dos professores. O meu imenso respeito a todos eles, inclusive tem um ao meu lado neste momento, certo? Então, vamos separar a parte do julgamento moral daquilo que não acredito que vá fazer preço, porque a onda continua passando. Mas poderia fazer preço se estivéssemos, por exemplo, no final de 2024. O Lula assinou uma medida provisória que prevê um reajuste de 5,4% no piso dos professores. O percentual representa um ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação. A MP também determina que o piso vai ser sempre atualizado e o reajuste nunca poderá ser inferior à inflação do ano anterior, apurada pelo INPC. As premissas todas me agradam no sentido efetivo, professor. Várias questões aqui que vão deixar a condição material dos professores melhor ao final do mês. A preocupação do mercado, você já sabe qual é. A preocupação do mercado é olhar para essa manchete, e poderia ser para qualquer outra categoria ou para qualquer outra rubrica, e perguntar quem paga a conta, como é que isso se sustenta e de onde vai se tirar de um orçamento que já é apertado, superestima as receitas, subestima as despesas. Como a gente fica com essa reflexão? Eu acho que quando aperta desse jeito, a gente tem que olhar o todo. E aí eu gostaria muito que o mercado, que as pessoas que são influentes, que têm, olhasse para o outro lado da pirâmide, né? Que é o lado ali de judiciário, que tem 2 férias por ano, da quantidade de gente que ganha mais do que o teto, né? Que é 40 e pouco, se eu não me engano, e tem gente que ganha 60, 70, 80, acumula penduricalho, auxílio paletó, auxílio isso, aquilo, auxílio aquilo. Não é tão... É relevante, sim. Se você pegar o judiciário, eu sei que tem um número aí de 3 bilhões, eu posso até levantar isso para o nosso próximo, que eu fiz um levantamento... mais caros do mundo, professor. Em dólar, mais caro do mundo. Em relação à população, é o mais caro do mundo. Né? Por uma justiça que demora 15 anos, se você entra na justiça, quanto um buraco você tropeçou, caiu na rua, entra na justiça contra a prefeitura, você demora 15 anos, depois você recebe precatório, vai demorar mais 15. Vai melhor, mais fácil você consertar a perna. Então nós temos que começar a batalhar para acabar com essa festa. Ninguém está querendo tirar remuneração de juiz no sentido justo, mas esses penduricários que tem para juiz, que tem para deputado, que tem para servidor de alta carreira, gente que se aposenta com 50 anos e fica 40 na Previdência recebendo salário integral, não é 1,5 para professor aí que apanha no final da aula, falar aqui com o ar da classe, né? Eu nunca apanhei, tá? Mas o cara que vai lá à noite dar uma aula em que todo mundo tá no celular, né? Numa escola pública, né? EPG, general, não sei o que, sempre tem esses nomes, né? General Cezefredo Zóio, alguma coisa. Gente, a gente tem que trabalhar o equilíbrio fiscal, a conta do governo é dinheiro em todos os lados. Há um topo que gasta muito e é esse topo que tem que ser mirado tanto pelo mercado como pelas pessoas de bem. Eu gostei bastante do que você mencionou aqui, porque se de um lado a preocupação é legítima do ponto de vista econômico-financeiro, como é que esta política pública se sustenta ou como é que essa decisão política se sustenta, qualquer que seja o mérito dela, quando a gente vai para o mérito específico, a gente não pode colocar este tipo de incremento numa dimensão problemática quando nós temos tantos abusos com recursos no país, em outras categorias, cuja eficiência é absolutamente questionável, como no caso do Poder Judiciário. É um ótimo ângulo que você sugere, e no chat nós tivemos aqui, o Carneron, @Carneron, está dizendo, vamos atacar também as emendas PIX, Exato. que é um ótimo exemplo de ineficiência, de recurso público mal monitorado, mal aferido, de resultados abstratos, questionáveis. Fundo eleitoral. Fundão eleitoral também. Então, assim, esse é um ótimo ângulo. Quer problematizar isso? Ótimo. Mas aí vamos para o mérito? E indo para o mérito, é a última coisa a ser problematizada. Nós temos, eu digo, problematizar a sustentação disso, se for um problema, resolvendo esses anteriores. E certamente a resposta já está aí. Não será. Se você resolve as ineficiências anteriores, esse reajuste poderia ser muito maior. E tem uma provocação matemática, do tipo, sabe aquela coisa? Eu te entrego com uma mão, mas tiro um pouco com a outra.
Olha só esse trecho aqui, professor. O presidente Lula assinou uma medida provisória nesta quarta-feira que prevê um reajuste de 5,4% no piso dos professores. Esse reajuste, no primeiro momento, foi bem inferior, pegou muito mal, houve uma mobilização da categoria, e aí Lula foi forçado a fazer essa outra MP. Só que aí veja para onde o valor vai, ó. Ele sai de R$ 4.867,77 e agora chega a R$ 5.130,63. Beleza, houve esse salto. Só que o imposto de renda vai incidir, né? Pois é. Porque antes, a partir de 2026, ficou um pouco confuso. Vamos resgatar. Foi aprovada a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Você entrou na primeira faixa, né? Exato. Então, a partir de janeiro deste ano já está valendo isso. E é assim que estava a remuneração, porque ela estava abaixo dos R$5.000. Com o reajuste, no entanto, indo para R$5.130, essa remuneração passa a entrar na mordida do imposto de renda. Então, vai haver alguma arrecadação dentro desse reajuste oferecido pelo governo. Tem um comentário. O valor é devolvido depois na restituição, só que o governo fica quase um ano trabalhando com o seu dinheiro. Sim. Não é verdade? E também aqui eu não estou fazendo a defesa de que todo professor é sensacional. A gente viu ontem, por exemplo, um resultado das escolas de medicina que tem médico que não sabe ser médico. Nossa educação está num nível terrível, né? Então, a gente tem que parar de fingir, né? Aquele pacto de mediocridade. Eu finjo que eu te pago, você me devolve um pouco, você finge que ensina. A gente precisa entrar num processo de tornar a educação como centro. Mas eu já faz um bom tempo que eu optei por não discutir educação, porque na minha geração, na minha vida, aqui no meu futuro é menor que o meu passado. Então, eu acho que eu não vou ver grandes mudanças. Mas essas pegadinhas financeiras são geniais em você manter a arrecadação do governo lá em cima, né? 7h57. Bom, vamos no oferecimento de CME Group, passear pelas commodities e dar, a partir delas, o gancho para o professor Carlos Honorato trazer o seu destaque final. Professor, só tem um problema, meu. Quando você senta nessa bancada, o programa ele passa muito rápido. Puxa, já estamos na reta finalíssima. O petróleo Brent está caindo 1%, com essa descompressão toda que a gente tem organizado aqui no informativo. Petróleo Brent cota o barril a $64,59. O WTI está caindo 1% a $59,96. Nós temos o gás natural pela Europa caindo 3%, nos Estados Unidos 10% de avanço. O RNM, ETF, que reflete a performance média do urânio como commodity e do setor de energia nuclear. 5,4% de alta ontem, mais 1,5% de alta agora. Que beleza para os comprados, hein? Metálicas, o cobre caindo 0,92%, o alumínio subindo 0,40%. E o minério de ferro, hein? O minério de ferro escorrega ou fica parado onde escorregou, não consegue uma larga recuperação. Está em $103,60 a tonelada em Singapura. E Vale não tem nada a ver com isso. Vale na máxima histórica. Já começando a fazer as pessoas sonharem com o patamar de R$85. Como é que explica? E o minério de ferro paradão. Contra fluxo, não há argumento. Em relação às commodities agrícolas, o café está caindo 0,6%. Nós temos a soja avançando 0,30%, o milho 0,30%, o trigo 0,40% e assim fechamos. Carlos Honorato, vamos para o seu destaque final e muito obrigado por mais um dia juntos aqui. Eu que agradeço, passa rápido mesmo, eu acho que eu falo demais, né? Mas fiquem na atenção, é o que eu falo, a estratégia tem que se sobrepor à emoção. Então, analisem direitinho onde vocês estão, esses momentos de exuberância, né, tendem a acabar em algum momento e, por outro lado, os momentos de queda não são infinitos. Então, olhem com cuidado, tenham muita atenção aí e vamos acompanhar nosso amigo Laranja, o que ele vai aprontar hoje, né? É isso, 7h59. Professor, muito obrigado. Na terça-feira da semana que vem a gente volta a estar junto aqui. Sempre um prazer. Até lá. Um grande abraço a todos, bons negócios. Esse é o Carlos Honorato, sabe muito! Dali, professor! Bom, pro Carneron, pro Josemar, pro Cláudio Moreira, também pro JPS, que manda dizer aqui, solta o samba na avenida, vale 3 é R$85 até o carnaval. Olha, os unidos do Minério de Ferro estão animados. São 8 em ponto, manhã TC News vai começar. WhatsApp TC News 11 9 37 26 13 18.